boa tarde, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas aqui do curso técnico de informática, do canal Educação. É uma grande alegria estar com todos vocês, né? Nesta tarde de quinta-feira maravilhosa, a primeira semana do nosso segundo módulo. Nosso segundo módulo do curso técnico de informática. Que alegria, né? E aí, pessoal, hoje nós daremos continuidade ao nosso bate-papo que a gente iniciou ontem. Nós iniciamos ontem, né, a nossa disciplina de sistemas operacionais. Essa disciplina show de bola, né, que vocês vão encontrar em qualquer canto que vocês forem estudar informática. Computação, vocês vão encontrar essa disciplina, certo? E aí, galerinha, ontem a gente começou compreendendo um pouco como sistemas operacionais funcionam. E hoje a gente vai estudar mais o histórico, certo? O histórico, né? Ao longo dos anos, quais foram as mudanças que aconteceram nesses sistemas operacionais, tá certo? Então, let's go, galerinha. Vamos começar a nossa aula de hoje. E aí, pessoal, o roteiro da aula de hoje, o objetivo do conhecimento é a introdução ao histórico dos sistemas operacionais. O objetivo é reconhecer a evolução desses sistemas operacionais ao longo da história, identificar quais foram as principais mudanças que aconteceram nesses SOs ao longo das 5 gerações que eles viveram, né, e vivem até hoje. E da teoria prática nós iremos falar sobre algumas questões sobre esses assuntos. E aí, galerinha, ontem nós começamos o nosso bate-papo falando que o sistema operacional, uma das principais funções dos SOs aí para as nossas vidas como usuários de computadores, é realizar essa interface, uma interface que seja mais amigável, que seja mais fácil para o usuário usar a máquina. Porque nem sempre a vida foi fácil como ela é hoje, tá? Os computadores não eram essas coisas maravilhosas, fáceis de serem utilizados, não. Há algum tempo atrás a gente já conversou que os sistemas, né, os computadores, normalmente só quem conseguia utilizar os computadores eram programadores, tá? A pessoa, se queria utilizar um computador, ela tinha que saber programar, porque tudo era realizado através de linhas de código, linhas de comando, tá certo? O computador aí, pessoal, ele utiliza o sistema operacional para tornar o uso mais simples e eficiente e seguro. Para isso, o computador controla o funcionamento e o gerenciamento de muitas tarefas, tá? O gerenciamento dos diversos recursos de computador, tais como a memória, processador, dispositivos de entrada e saída e etc. Tá? Outro ponto muito importante, que nós já iniciamos as nossas discussões sobre esse assunto, foi falar sobre as funções que o SO possui dentro de uma máquina. O SO, ele possui duas funções principais. A primeira delas é a facilidade de acesso aos recursos que existem aí em um sistema computacional. Ele é que facilita o acesso. Então, se hoje você consegue armazenar uma imagem no HD do seu computador, quem facilita esse armazenamento é o SO. É ele que possibilita com que isso aconteça. Se você, com 2 cliques, consegue abrir aí o Google Chrome no seu computador, para ter acesso a essa aula, por exemplo, através do YouTube, você só consegue fazer isso porque o SO, ele gerencia esse sistema, tá? Ele gerencia esse recurso da máquina. Outro ponto, outra função super importante do SO é o compartilhamento dos recursos. A gente já tinha conversado, a gente já tinha discutido juntinhos sobre esses recursos, que é justamente a forma de compartilhamento, tá? A forma organizada e protegida. Então, o SO,
além de fazer todas as coisas que ele faz de interface, ele ainda coloca ordem na casa. É ele que coloca ordem na casa. Ele organiza tudo, ele gerencia tudo, ele sabe tudo que está acontecendo dentro da máquina, ele sabe. Ele sabe quando você adiciona um pendrive no computador, ele sabe quando você instala uma impressora, ele sabe quando você instala uma webcam. Tudo passa pelo SO. Ele que gerencia isso, tá certo? Ok? Então, pessoal, esses recursos do sistema operacional, eles são extremamente importantes. Outra característica do SO que nós vimos ontem, né, que a gente aprendeu ontem, é que ele é considerado como uma máquina estendida. E essa informação aqui eu pedi para vocês guardarem no coração e no HD de vocês também. Tá? É uma característica muito importante que você precisa saber como técnico de informática, porque às vezes as pessoas só sabem o superficial do sistema operacional. Ah, o que é o sistema operacional? Ah, é o Windows. Ah, é o Linux. Ah, é o Android. Sim, mas é só isso que é um sistema operacional? Não, né? A gente precisa saber o que literalmente é um SO. E uma das características que diferenciam o SO de qualquer outro software é isso aqui, ó, é que ele é considerado uma máquina estendida. Ele pega um monte de coisa que o computador tem, um monte de recurso que o hardware possui, e que se o usuário, você aí que está do outro lado da telinha, certo? Precisasse entender tudo, precisasse ordenar tudo, você nunca ia conseguir usar uma máquina, praticamente. Então, o que o SO faz? Ele fala assim, olha, hardware, é o seguinte, você tem um monte de coisa aqui, que muitas dessas coisas não são muito bonitinhas aí para o usuário visualizar e entender, não. Ele vai ficar louquinho se ele souber disso. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar uma camada aqui em todos esses recursos e eu só vou liberar para o usuário o que ele precisa saber, o que ele precisa ver. O que ele não precisa, eu vou esconder, tá bom? Então, a gente deixa visível só a parte bonitinha, linda e maravilhosa para o usuário utilizar. É isso que o SO faz como uma forma de máquina estendida. É um sistema operacional que transforma o hardware, que é pouco atraente, em abstrações mais interessantes, tá? Esconde aí detalhes do hardware que o usuário não precisa saber, ok? Outra característica muito importante do SO que precisa ficar gravada no nosso coração e no nosso HD é que ele faz o gerenciamento de tarefas, tá bom? Então, um dos exemplos mais legais que existem, né, que fica mais fácil de compreender, é, por exemplo, uma lista de impressões de uma impressora. Imaginem aí que todos vocês que têm aí uma impressora na sala de aula e que todos vocês querem enviar um arquivo para imprimir ao mesmo tempo. Olha a loucura que seria a cabeça desta impressora, né? Ela ia ficar louquinha, louquinha. Como é que ela ia identificar qual é o arquivo que deve ser impresso primeiro, qual é o arquivo que deve ser impresso por segundo, terceiro, quarto, quinto? Como é que é feito isso? O SO, ele faz esse gerenciamento também. Então, ele tem informações de quem enviou o arquivo primeiro, através da data, da hora, dos minutos, dos segundos, ele consegue identificar quem mandou a informação primeiro. E olha o que ele faz. Ele faz uma lista. Faz assim, ó, aqui é organizado. Quem chegou primeiro na fila vai imprimir primeiro. Quem chegou por último na fila vai imprimir por último. Certo? Mesmo que essa diferença seja de segundos, como é o caso desse exemplo aqui, tá bom? Esse também é uma outra característica. Outro ponto muito importante que a gente precisa identificar
é que todos os computadores, pelo menos o Windows, tá? Os computadores que possuem o sistema operacional Windows, eles possuem esse gerenciador de tarefas de uma forma mais fácil para a gente visualizar. Eu até falei para vocês que uma forma mais rápida de ter acesso ao gerenciador de tarefas é as teclas Ctrl, Alt, Del de Delete. Onde, assim que você clica nessas 3 teclas da sua máquina, aparece aí o gerenciador de tarefas, tá bom? Ele, se você fizer isso na sua máquina, se você estiver com o Windows 10, ou Windows 7, Windows 10, ou qualquer outro Windows, provavelmente você verá uma tela diferente dessa, porque essa daqui eu acredito que seja lá do Windows XP, tá bom? É o Windows mais antigo, mas faz os mesmos gerenciamentos. Ele controla quais são os aplicativos que estão abertos, quanto que esses aplicativos estão gastando de memória RAM, de CPU e diversos outros recursos importantes também, tá bom? Ontem também nós conversamos sobre o gerenciador de recursos. Esse gerenciador de recursos, ele é organizado, tá, de 2 formas. O gerenciador de recursos, ele pode ser tanto através do tempo quanto através do espaço, tá bom? Aqui eu tenho um exemplo de um compartilhamento de espaço. Imaginem que uma máquina, imaginem aí que vocês utilizem um computador da escola. E aí, quando vocês entram no computador da escola, o professor lá do laboratório pediu para vocês criarem o usuário de vocês no computador. E aí falando, olha, durante o ano inteiro é esse computador que você vai utilizar, porque aqui que você vai criar o seu login, o seu usuário. Aí imaginem que o pessoal da manhã também fizeram esses cadastros. Quando você entra no seu computador, tem lá o seu cadastro de um aluno, que o seu cadastro, e tem o cadastro de outro aluno também. O que está acontecendo? Essa máquina tem 2 usuários. 2 usuários estão cadastrados e os 2 usuários utilizam os mesmos recursos. Porém, o armazenamento de dados de vocês, eles são no mesmo lugar, mas no mesmo lugar, entre aspas, porém, a informação ela está sendo armazenada em um cantinho para um usuário e o outro não consegue visualizar a informação que o outro usuário possui, tá bom? Então, imagine que você colocou um arquivo na tua área de trabalho, salvou uma imagem, um documento na tua área de trabalho do teu usuário. Aí o pessoal da manhã entra no usuário deles. Eles não vão conseguir ver nada que tem na tua área de trabalho, mesmo eles estando sendo conectados, né? Mesmo o aluno estando conectado na mesma máquina que você estava, né? Então, a gente percebe que há um compartilhamento de espaço. É isso que acontece normalmente aqui nesse exemplo de compartilhamento de espaço, tá? Outro ponto, esse aqui é o exemplo que está sendo mostrado. Em muitos sistemas, um único disco pode conter arquivos de muitos usuários ao mesmo tempo. Então, do seu usuário, do seu colega que estuda no turno da manhã, né? Talvez de um colega que estude no turno da noite, que os 3 utilizam a mesma máquina em tempos diferentes, por exemplo. Alocar espaço de disco é controlar quem está usando quais blocos do disco e uma tarefa típica do sistema operacional. Então, ele consegue fazer essa identificação, tá? Um outro ponto é que o SO ele consegue gerenciar também, ele consegue gerenciar a nível de tempo. Ontem nós visualizamos isso, que o SO fala, eu quero executar o Google Chrome. Então, eu vou liberar o Google Chrome para ser rodado no processador durante 2 segundos. Mas está chegando um outro processo, solicitando o processador. Então, espera aí, eu vou esperar o Google Chrome ser executado, os 2 segundos dele. Quando ele terminar, você pode entrar no processador, eu vou te dar 4 segundos. Então, o processador, ele consegue gerenciar nível de
tempo. Quanto tempo que cada execução pode, cada arquivo, cada programa precisa utilizar aí na máquina, tá bom? O sistema operacional ele está intimamente ligado ao hardware do computador. Um sistema operacional ele precisa ser compatível com a máquina, da mesma forma que também a máquina precisa estar compatível com o SO. Sempre precisam trabalhar em equipe, sempre precisam trabalhar juntos, ok? Um sistema operacional, ele entende um conjunto de instruções do computador e gerencia seus recursos, e ele pode aí também precisar de um grande conhecimento de um programador para realizar manutenções. O SO, a gente não pode esquecer que ele nada mais é do que um software, tá? Ele é um programa de computador, mas ele não é qualquer programa de computador, ele é o programa de computador. Porque sem ele, a tua máquina nem liga praticamente, né? Tua máquina nem consegue aí funcionar. Então, se o teu SO está com problema, com certeza a tua máquina não vai funcionar corretamente, porque é ele que gerencia tudo, tá bom? Então, lembrando que o SO ele é um programa e ele tem as mesmas instruções, o mesmo passo a passo, a mesma sequência de comandos, um comando por vez, tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui se o pessoal colocou alguma pergunta. Tá tudo tranquilo, né, pessoal? Tá tudo tranquilo até agora. Ok. E aí, pessoal, tem uma pergunta aqui para vocês, tá? Qual é o papel de um sistema operacional? Anotem aí essa pergunta no caderno de vocês. Hoje eu já trouxe a resposta dessa pergunta para vocês, tá bom? E o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês respondam essa pergunta, mas não com respostas prontas. Não pegando literalmente o que tem da internet e respondendo no seu caderno o que é um sistema operacional, qual é o papel dele. Não pegando exatamente o que eu coloquei no slide e colocando no seu caderno. Eu quero que você pare para pensar o que foi que a gente conversou até agora. Falei várias vezes e vários papéis que o sistema operacional ele realiza dentro de uma máquina. Então, eu quero que você pare, pense, tá? E coloque a sua resposta com as suas próprias palavras, tá? Desenvolva um pensamento do que é um sistema operacional, ok? E aí respondam no seu caderno diante de todas essas informações que nós passamos, tá bom? Eu vou dar aí 1 minutinho para vocês, é tempo suficiente, tá bom? E aí qualquer coisa vocês continuam depois com uma atividade de casa. Mas eu vou dar 1 minutinho para vocês, que dá tempo de vocês colocarem aí no papel qual é o papel de um SO. Qual é o papel do sistema operacional. 1 minutinho aí para vocês, pessoal. Olha aí, pessoal, vamos lá, vamos lá. Galerinha aqui de Dinocêncio, tá? Colocaram o seguinte, tá? O papel de um SO é controlar e organizar todos os processos do computador, tá? Uma excelente resposta, tá?
uma das possíveis respostas, tá? Porque nessa pergunta aqui nós não temos especificamente uma resposta apenas. O SEO tem tantos papéis que a gente pode criar um livro aí só colocando quais são os papéis do SEO, tá bom? Mas esse papel aqui, pessoal, de Dinocêncio está corretíssimo. Controlar e organizar todos os processos que o computador realiza. Ele faz sim, é um dos papéis do SEO, tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui, galerinha. E aqui, pessoal, nós podemos observar 3 tipos de SEOs, tá bom? Esses 3 tipos nós iremos estudar ao longo dessa disciplina, mas já guardem essa informação aí no HD de vocês, que todo sistema operacional, né? Na verdade, que os sistemas operacionais podem ser divididos em monotarefas, e aí a palavra já dá uma dica, né? O termo monotarefas já dá uma dica do que esse sistema operacional faz e qual é a diferença dele entre os outros. Nós temos os tipos de sistemas operacionais multitarefa, olha aí, multitarefa, e nós temos os sistemas operacionais com múltiplos processadores. Então, esses são os 3 tipos de SEOs que nós podemos aí classificar, tá bom? Nós iremos estudar essa classificação ao longo desse nosso módulo, tá? E aí, lembrando vocês, lá no primeiro módulo, lá no início do primeiro módulo, eu falava para vocês que um sistema computacional, ele é formado de 2 partes, hardware e software. Agora, como nós estamos aqui na parte de sistemas operacionais, observem. Agora nós temos um sistema computacional, ele é dividido em hardware e programas do sistema e programas de aplicação. Tá vendo? Aquela palavra software agora se transformou em 2 classificações, tá? Em programas de sistema e programas de aplicação. Tá vendo como é? Então, ao longo do que nós vamos estudando, nós vamos aí desaprendendo algumas coisas ultrapassadas e vamos aprendendo novas. Olha aí. Então, o sistema computacional moderno, ele é composto por diversos elementos. Por que é o moderno? Porque antigamente, nos sistemas operacionais antigos, o computador nem sequer tela tinha. Nem tela o computador tinha. Não tinha teclado, não tinha mouse, não tinha entrada USB. Então, para que o SEO precisava se preocupar com tudo isso? Não tinha necessidade, tá bom? Então, os sistemas operacionais modernos, eles são de alta complexidade. Eles necessitam, tá, ter acesso a todos esses recursos. Eles têm que controlar o que está acontecendo. Olha aí. Percebam que houve uma mudança ao longo da história. Com tantos dispositivos, surge a necessidade do gerenciamento e manipulação de diversos, né, dispositivos. E essa tarefa não é tão simples assim. Essa tarefa é do SEO. O SEO, ele é um software que controla todos os recursos, né? Os recursos do sistema computacional e oferece ao usuário uma interface para interagir. Porque antigamente o usuário bichinho não tinha nem como interagir com o computador. Ele fazia as coisas, mas às vezes não conseguia nem saber se tinha dado certo das orientações, porque eles não tinham nem como visualizar nada, nem tela tinha. Então, ao longo dos anos, o foco, tá, dos sistemas computacionais foi deixar essa máquina mais atrativa para o usuário, como nós temos hoje em dia, tá bom? Outro ponto, pessoal, o SEO, ele faz muita coisa. É um carinha dentro da máquina, né? A gente tinha conversado que da parte de hardware, o processador é um dos que mais trabalha. Agora, na parte de software, é o sistema operacional. O bichinho trabalha, mas trabalha. E ele gerencia muita coisa. Gerencia diferentes tipos de instruções. Então, ele tem
camadas, várias camadas. Cada camada é dedicada para um tipo de aplicação. Então, nós temos a camada que é dedicada para a criação da interface, que o usuário visualiza. Nós temos a camada aí do hardware, nós temos a camada aí dos aplicativos e muitas outras camadas que normalmente o SEO precisa fazer essa interação, tá bom? Aqui nós temos um exemplo, tá? Uma figura que mostra um pouco de como é que esse SEO ele é organizado. Normalmente o SEO ele faz esse monitoramento do hardware, faz o monitoramento dos softwares a nível tanto de kernel quanto a nível de usuário, tá bom? Essas características, algumas características bem específicas, nós veremos ao longo da disciplina. Aqui é mais uma vez afirmando para vocês a necessidade que o SEO tem de ser aí uma máquina que realiza uma parte de extensão, uma máquina estendida, que é responsável por ocultar os detalhes complicados, tá bom? Apresenta ao usuário aí uma máquina virtual, uma máquina aí que não é a real, uma máquina bonitinha, para ficar mais fácil para o usuário utilizar, tá certo? Ele também, né, o SEO, ele é conhecido como um gerenciador de recursos. A gente já falou sobre isso e ele é responsável por fazer o gerenciamento de dispositivos de entrada e saída, de processamento, de controles aí de recursos, gerencia todas as partes do sistema complexo, observa cada programa em tempo e em recurso, observa cada programa em relação ao espaço e ao recurso que ele precisa. Ele é responsável também pelo compartilhamento dos recursos. Gente, o SEO, ele trabalha demais, tem muitas funções. Já imaginaram se o SEO não existisse? Era você, usuário, que para utilizar a máquina você teria que fazer tudo isso, tá bom? Ontem nós visualizamos, através de um exemplo que eu falei para vocês, a complexidade que seria salvar uma imagem no HD se nós não tivéssemos a ajuda do SEO. O tanto de instruções que nós precisaríamos fazer para salvar uma imagem no HD. Imagine várias e várias outras tarefas, tá? Que as pessoas fazem em uma máquina, tá bom? Então, normalmente, pessoal, esse SEO ele tem diferenças, né, de tratamento com relação à operação de acordo com a abordagem. O SEO ele também tem vários detalhes, vai depender aí do número de parâmetros, do endereço de bloco, do número de setores, do modo de gravação. Ele observa tanta coisa para fazer uma ação que a gente não tem nem dimensão da quantidade de recursos que ele faz e você ainda fica reclamando que quando você clica 2 vezes, automaticamente o Google não abre, né? Ou o teu YouTube não abre. Ou qualquer outro aplicativo não abre quando você clica 2 vezes. Pessoal, olha o tanto de coisa que o SEO está fazendo, certo? Então, querendo ou não, eu ainda acho ele muito rápido para a quantidade de instruções que ele faz, que ele precisa fazer antes de executar um recurso, tá? Uma atividade. Ele também gerencia todos os dispositivos e recursos disponíveis no computador. Se 2 processos querem acessar ao mesmo tempo o recurso, ele verifica aí, por exemplo, estabelecer uma ordem de ambos os processadores, através, por exemplo, da necessidade, do horário que foi solicitado. Ele apresenta também ao usuário uma forma amena de utilizar o computador. Tá? Mais uma vez aí reforçando aquela ideia de que o SEO, uma das principais atividades que ele faz é deixar mais fácil a utilização da máquina para o usuário, certo? Meados aí do século XIX, falando aí um pouco sobre a evolução desse SEO, e de já eu vou falar uma coisa para vocês, pessoal.
Nós iremos falar aqui sobre o histórico de evolução do SEO, tá? Mas você tem a possibilidade de fazer uma leitura, tá? Conhecer um pouquinho mais sobre o histórico, sobre o processo de evolução dos SEOs. É importante que você faça essa leitura, tá bom? Se você aí tiver como fazer essa leitura, visualizar também na internet, outros materiais complementares, é importante que você faça também essa pesquisa, tá bom? É importante. Então, olha aqui, galerinha, lá no século XIX, esse Charles aqui, por volta de 1833, projetou o primeiro computador. No entanto, a tecnologia que existia naquela época, ela não era o suficiente, não era avançada o suficiente para que esse mecanismo fosse criado com sucesso. Então, olha aí o quanto que esses cientistas, pesquisadores eram fantásticos, eram gênios. Eles conseguiam pensar em solucionar um problema antes mesmo até de ter tecnologia o suficiente para criar aquele produto. Era fantástico, tá? E aí ele criou, pessoal, a famosa máquina analítica. Essa máquina analítica, ela foi até foco, né, de vários filmes, e um dos filmes muito importantes que falam sobre a história dessa máquina analítica é a máquina de Turing, tá? A máquina de Turing é uma história, é um filme fantástico que fala sobre a evolução dos computadores, na verdade, o surgimento dos computadores. Apenas hardware e ela era complexa de ser manipulada. Naquela época, pessoal, assim que as máquinas, porque o computador foi criado primeiramente como uma máquina de calcular, tá bom? Era uma máquina de computar, de calcular. Então, naquela época, só quem conseguia realmente manusear, manipular essa máquina eram pouquíssimas pessoas. E essas pessoas normalmente eram formadas aí por matemáticos, físicos, que trabalhavam em algoritmos, ainda nem tinha essa instrução de algoritmos, mas eles trabalhavam na lógica de como essa máquina funcionava. Era através da lógica matemática, tá? Então, pessoal, o computador, assim que ele surgiu, ele não era nada que acessível. Não estou falando ainda nem de valor, não, de dinheiro, não, porque isso aí a gente nem conversa. Era caríssimo. Nós estamos falando a nível de conhecimento mesmo. Eram poucas pessoas que tinham conhecimento de manusear essa máquina, tá? E aí esse filme da máquina de Turing, ele é muito importante porque ele mostra esse processo dos cientistas mais feras que existiam naquela época, batendo cabeça para a máquina funcionar. O povo sofreu, menino. Trabalharam para colocar essa máquina para funcionar. E aí, pessoal, Charles, ele conheceu Ada, que ficou muito interessada, essa cientista, ela ficou muito interessada nesse projeto, e aí trabalhou e produziu um artigo sobre a máquina analítica e acrescentou uma grande quantidade de notas, explicando aí o seu funcionamento. A Ada, ela é conhecida aí na história como a primeira programadora, tá bom? É considerada a primeira programadora da história. Olha aí, da história. Ela trabalhava aí na parte de criar estratégias para essa máquina analítica funcionar. E aqui, pessoal, a gente pode visualizar um pouquinho do resumo de uma situação geral que os computadores passaram. Nós visualizamos todo esse histórico aqui lá em arquitetura e manutenção de computadores, tá? Esse histórico aqui a gente estudou ele detalhadamente lá em arquitetura e manutenção de computadores. Lá na manutenção, nós visualizamos esse histórico a nível de hardware, a nível físico. O que era que a estrutura física de uma máquina, da primeira máquina, tinha? Qual foi o diferencial da primeira, da segunda geração, da terceira geração, da quarta geração? Agora, o nosso olhar será também essas gerações, porém a nível de software.
tá? A gente está estudando sistemas operacionais. Então, nós iremos visualizar, voltar o nosso olhar agora para a história a nível de software, tá bom? Por quê? Como nós sabemos, um computador hoje em dia não funciona sem um software. Então, querendo ou não, a evolução precisava ser, né, em paralelo. Os dois precisavam caminhar juntos. O software, o hardware, evoluindo juntos, tá bom? A primeira geração, nós temos aí uma característica bem familiar, que eram computadores dedicados, tubos a vácuo, eram computadores que não eram nada fáceis de programar, tinham que ser programados em linguagem de máquina. Na segunda geração, nós temos duas linhas de mainframes, os comerciais e os científicos. Uma das características é que os computadores já utilizavam transistores, certo? Eles utilizavam aí, pessoal, também, eles eram programados através de fitas magnéticas, ele tinha um processamento em lotes e a linguagem que era utilizado era Job Control. Aqui nós temos a terceira geração, que na terceira geração nós já começamos a visualizar uma empresa que foi muito importante e que até hoje é muito importante também para o mundo computacional, que é a IBM, onde foi aí inserido um marco para a história dos computadores na terceira geração, que foi a introdução dos circuitos integrados, que esses circuitos integrados, eles fazem parte do nosso dia a dia até hoje. Então, se você tem uma televisão em casa, se você tem uma geladeira em casa, se você tem um micro-ondas em casa, um ar-condicionado, um celular, um computador, você terá um circuito integrado ali dentro de um desses componentes. Eles fazem parte do nosso dia a dia, eles foram importantes, até mesmo para popularizar o computador. E aí, a nível de operação, nós tínhamos já o processo de multiprogramação, né? Processamento em BEF, o time share e também acesso por terminais. Então, os computadores eles começaram a se tornar menores, mais acessíveis, não a nível do que nós temos hoje, mas eles já passavam a ser mais comercializados. Na quarta geração, de 1980 a 2000, os PCs eles já eram componentes mais baratos, eles já eram componentes, né, mais acessíveis para a população. E aí coloca umas aspasinhas, tá bom? Porque aspas duplas. Porque aí vai depender do acessível que a gente conversa, tá certo? Quando a gente fala acessibilidade, é porque a população ela tinha mais acesso para a compra. Não porque era barato, porque barato não era, mas era mais acessível. Tinha computador para ser vendido a nível de pessoa direta, né? Usuário comum. Normalmente já era utilizado a internet, tá? Existia também PCs dedicados para servidores, e nesse caso, a nível de software, nós já estávamos falando de PCs multitarefas, conseguiam fazer mais de uma tarefa, monousuários, já tinha o sistema de usuário, nós tínhamos também aqui já uma interface, olha aí, ó, uma interface amigável. Então, aqui, na quarta geração, a gente já tinha a introdução das interfaces gráficas, tá? Que hoje nós temos mais amigáveis, por exemplo. Nós temos aí os servidores, multiusuários de alta performance. E a quinta geração, que começou a partir do ano 2000 até hoje, porque até hoje nós estamos ainda na quinta geração, um dos marcos foi os componentes mobile, tá? Os componentes mobile que vieram aí com uma grande capacidade de utilizar redes Wi-Fi, redes telefônicas, vários sensores, uma eficiência energética maior, um consumo melhor de energia.
os sistemas embarcados com sensores, mecanismos inteligentes. Nós temos também a nível de software, multitarefas, tá? Os usuários sempre conectados, o aumento da segurança, processamento praticamente em tempo real. Antes de você pensar em clicar, parece que o celular já entende o que é que você quer. As máquinas, elas estão muito mais inteligentes, certo? Sempre aí, muitas das vezes até se antecipando à necessidade do cliente. Então, aqui nós estamos vivendo ainda todo esse processo da quinta geração, tá bom? Tanto a nível de hardware, quanto também a nível de software, tá bom? E aí, pessoal, o primeiro sistema operacional, a primeira geração da computação moderna, que começou lá em 1945. Observem qual é a época. É praticamente o processo aí do final da Segunda Guerra Mundial, tá? Lembrem-se que a máquina de Turing, ela foi criada para fazer a descriptografia dos códigos nazistas. Então, a tropa alemã lançava aí mensagens, a máquina de Turing tentava pegar essa mensagem e descriptografar para saber o que era que ia acontecer na guerra. Então, o objetivo do primeiro computador foi esse, tá? Ajudar a nível de descriptografia de comandos de códigos da guerra. Quando a guerra acabou, essa máquina ela foi utilizada para muitas outras coisas. Então, começou aqui um negócio a funcionar a partir de então, tá bom? Que já a gente vai discutir mais sobre isso. Não trabalhava ainda com o conceito de sistemas operacionais. Ele trabalhava aí com outro conceito que eu quero até que vocês escrevam para depois vocês pesquisarem sobre isso. Cartões perfurados. As máquinas daquela época utilizavam cartões perfurados para elas funcionarem, tá bom? Depois dessa época aí da máquina de Turing, que ainda nem a máquina de Turing trabalhava com cartão perfurado ainda. Era um outro mecanismo, era mais arcaico, tá bom? Mas, pessoal, existia aí formas de programar essa máquina, um pouco introdutórias, mas já era programável. Era o início da história, tá bom? Já já a gente continua o nosso bate-papo, pessoal. Até já já.